pó da terra, sopro da vida e alma viva. Três pequenas definições, né? Três pequenos conceitos, né? Relacionadas às três fases que foram apresentadas na GES. GES é a grande equação da substância. Então, olhem só, vamos ver mais a fundo. O homem, então, é o quê? O que nós somos? Nós somos seres ternários, né? Porque somos individuados. Tudo que é individuado nesse universo é constituído de três fases, né? Tem uma constituição trina. A gente já viu isso, né? Não vou me repetir. O homem é unidade ternária, composta de um corpo físico, que lhe permite manifestar, né? Isso é ponto pacífico, né? Para todos. De um dinamismo vital que expressa vontades, isso já é um pouco mais difícil, né? Mas a gente percebe que a gente não é só o corpo físico, a gente tem um dinamismo vital que expressa uma coisa que é só nossa, que é típica da vida e mais particularmente típica de nossa vida, né? Da sua vida, da minha vida, da vida dele, por aí vai. Quem fala muito sobre esse dinamismo vital, élan vital, e é um filósofo, né? Um pensador muito à frente do tempo, é o Henri Bergson, que por sinal, ele é muito... o Alex Gomes, que eu cito bastante aqui, ele gosta muito do Henri Bergson. Inclusive tem um livro do Bert Roden, que se chama... Tem uma coleção do Roden de 3 volumes sobre filosofia, né? 2 de filosofia ocidental e um oriental. De filosofia ocidental tem o volume da filosofia antiga e o 2 da filosofia contemporânea. O volume da contemporânea, ele analisa os filósofos principais, você pega Thomas Hobbes, Spinoza, David Hume, Schopenhauer e Herbert Spencer, e tem o Henri Bergson, né? E o Roden fala muito sobre o Bergson, inclusive fala muito bem dele, porque o Bergson, diferente de alguns outros filósofos que ele faz o estudo, o Bergson foi muito, muito, muito longe nas suas investigações sobre a vida, o ser humano e essas questões, né, do ser vivo, né? O que realmente torna um ser vivo vivo. E daí entra a questão de consciência, espírito, né, alma. E ele fala muito sobre essas questões, né, sem usar as palavras que estão aqui na síntese, né, por sua voz. Mas se vocês lerem esse livro, né, depois eu deixo na descrição a parte do Bergson, e estabelecer paralelo com todo esse estudo que estamos fazendo, vocês vão perceber que existem vários paralelos. Na verdade, Bergson só não teve a visão completa, né? Mas ele conseguiu em muitos pontos ver a mesma coisa que está sendo exposta aqui, só que com outras palavras, né? Considerando essa questão, né? Que você ainda não trabalhou a partir de uma visão máxima aqui. Mas é muito interessante isso, é muito interessante. Bom, vamos voltar lá e ver aqui. Então a gente é corpo físico, dinamismo vital, e a gente tem uma consciência que dirige a sua vida. Então o dinamismo a gente associa a vontades, né? É como se fosse um motor propulsor. E a consciência a gente pode associar como algo orientador, de certa maneira, né? Dirige a vida, né? Então, quer dizer, se dirige a vida, deve estar dirigindo para algum lugar, né? Então, nós somos essas 3 coisas, né? Nossa constituição. Tanto que, geralmente, existe uma tripartição, né? do nosso organismo, né? Do nosso ser. Corpo, mente, espírito, ou corpo, alma, espírito, ou corpo,
perispírito e espírito, e por aí vai, né? Às vezes no intermediário você tem várias subdivisões, né? A antroposofia fala em corpo físico, né? Daí corpo etérico, que já é não físico, corpo astral e finalmente o eu que seria o espírito, né? Então assim, existem várias divisões, né? Mas geralmente a gente chega numa tripartição. Daí como você vai subdividir é outra questão, né? Tem umas correntes que falam em corpo físico, né, material, corpo energético, né, corpo emocional, daí vai para corpo mental, daí astral, causal, búdico, né? Tem uns lugares que divide até em 10, 20, 30 corpos, né? Mas isso daí é uma questão de o que você de classificações, né? Eu acho particularmente que isso mais complica do que ajuda às vezes, né? Pode até ajudar para algumas coisas, mas para outras eu acho que complica, né? Então eu acho mais interessante, você que está aqui realmente interessado em algo a mais da vida, se ater, né, no esquema mais sintético possível, né? E se você quiser desmembrar, né, para entender, possa, mas sempre tenha cuidado para não se perder no dédalo da análise, que nem nossos acadêmicos hoje, em sua imensa maioria, estão perdidos, apesar dos várias medalhas no peito e diplomas poluindo as paredes, né? Eles estão perdidos, né, em sua maioria. Então, só colocaria esse ponto, né, como um ponto a tomar cuidado. Bom, então a gente pode associar essas três fases da GES com essas frases que estão na Gênese, né? O pó da terra, né, obviamente nos remete à gama, né, à matéria, corpo físico, né? Agora, o sopro da vida, né, a gente pode entender como a alma, né, algo que caracteriza a vida, né? Apesar de beta, né, a gente vai ver logo a seguir, está dizendo respeito à energia, né, e a gente vai estudar que a energia física, sob um aspecto mais profundo, o elemento beta também, nas regiões limítrofes, ele flerta muito com alfa, posso dizer assim, né? Esses elementos, se lembrem que gama, beta, alfa não são três bolinhas separadas, mas elas se interpenetram continuamente e de forma dinâmica a todos os locais, de todas as formas possíveis, né? E então a gente pode entender, né, o beta, considerando que na sua forma mais degradada, que é apta para animar a matéria, para conseguir gerar condições para a alfa assumir o controle inicialmente na forma de planta, nós podemos considerar o beta como algo característico da vida orgânica, do vitalismo, né? Mas ela não é só isso, né? Já existe o alfa presente. Então o beta seria esse sopro da vida, né? Então não é que a energia física, né, energia gravitacional, eletromagnética, os raios UV, raios gama, raios X, o calor, a eletricidade tal, sejam a vida em si. Mas existe uma relação intrínseca entre alguns elementos mais degradados de beta e os elementos que seriam mais evoluídos, de certa forma, e os psiquismos mais baixos de alfa. Eu diria dessa forma, né? Eu estou tentando explicar isso, né? Eu estou revoluteando bastante aqui, porque eu percebo que se a pessoa vai bater no livro, pegar e ver e tentar relacionar, vai surgir um monte de dúvidas,
vão aparecer e vai ficar tudo muito confuso se você ver essa equação que é altamente sintética como um bloco que você vai tentar casar com essa realidade fenomênica para lá de complexa. Você vai ver opiniões, opiniões de médicos, de biólogos, de físicos, estudiosos da filosofia, psicólogos. Você vai ver conforme você está checando e você percebe que não vai batendo, você vai falar, isso não tem nada a ver, né? Só que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque é a grande síntese, né? Uma síntese dos problemas últimos. Inclusive, os 24 volumes da obra de Ubaldi, apesar de ter resolvido um monte de questão e ter deixado outras ainda para serem mais aprofundadas, ele é um guia geral para a humanidade. Ele não é uma coisa que exime a gente do trabalho de começar a construir essas relações agora, dessas visões, com a nossa realidade concreta. Então, por isso eu estou revoluteando aqui, né? Senão alguém vai falar, não, mas como beta, a energia é a vida, a energia é a energia física, é algo inerte, né? Como gama, tal. Então, eu acho importante a gente fazer essas observações. Inclusive, é um dos objetivos aqui dessa exposição. Bom, daí o alfa a gente pode associar como alma viva, né? O alfa é a fase espírito, né? A alma viva você pode ler como o espírito estar, de certa maneira, já desperto e assumindo o controle do ser integrado, né? Então, você tem aqui, nós somos essas três coisas, né? Nós temos corpo, nós possuímos um dinamismo vital e a gente tem vários corpos extrafísicos, sendo que na nossa essência nós somos espírito puro, indestrutível, né? E em constante processo de despertar, o que se reflete na expansão gradativa e contínua de nossa consciência no nível humano, né? Bom, muito bem. Então, essas coisas merecem um trabalho bem cuidadoso. No próximo vídeo eu vou falar um pouco da grande equação e relacionar com tudo isso aqui. A gente se vê lá.